Amigos e amigas, eu sou o Xavier, você está no canal do Xavier. Hoje eu vou ler na íntegra uma matéria jornalística feita pelo jornalista Miguel do Rosário e que trata de um assunto bastante emblemático do tempo que vivemos aqui no Brasil. A manchete é a seguinte: como a prisão do almirante Otton serviu aos interesses dos Estados Unidos. Esse vídeo de hoje é especialmente para meus amigos portugueses, brasileiros também, mas portugueses e comunidade lusófona do mundo inteiro, que não sabem muito bem as coisas que aconteceram e que ainda acontecem no Brasil. Então é bom para as pessoas ficarem atentas, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Vamos à matéria. Quando historiadores se debruçarem sobre a grande guerra jurídica, lawfare, guerra jurídica em inglês, iniciada em março de 2014 com a Lava Jato, e que hoje vive seus últimos estertores, deverão prestar atenção especial a um dos seus capítulos mais grotescos e emblemáticos, a prisão e condenação do almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva. Sigam a linha do tempo, ela vai nos ajudar a entender o desenvolvimento não apenas de uma brutal injustiça, mas de algo bem mais sinistro, o ataque à soberania energética do Brasil. Em alguns momentos sairei da ordem cronológica, mas logo volto. Em 8 de abril de 2015, o então ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, foi o principal convidado da Comissão de Infraestrutura do Senado, onde apresentou o projeto do governo federal para os investimentos em energia nuclear ao longo dos anos seguintes. Braga disse que o governo planejava ter um total de 15 usinas nucleares em operação no Brasil até 2050. E informava que o Ministério da Fazenda já havia liberado os recursos para a conclusão das obras de Angra 3. O Brasil tem duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 3, somente. Um país do tamanho do Brasil, só tem duas usinas nucleares. Angra 3 seria concluída, então, segundo o ministro disse em 8 de abril de 2015. Para efeito de comparação, segue a matéria, os Estados Unidos, que são o maior produtor mundial de energia nuclear, possuem hoje 99 reatores nucleares em funcionamento, contra apenas 2 do Brasil. A energia nuclear corresponde a cerca de 20% da matriz energética daquele país e 10% do mundo. Alguns países são especialmente dependentes da energia nuclear, como a França, onde a energia nuclear corresponde a 71% da matriz, Bélgica, 50%, Suécia, 40%, Suíça, 33%, Coreia do Sul, 27%, para citar alguns exemplos. No caso do Brasil, a energia nuclear responde por apenas 3% da nossa matriz. O almirante Otton Pinheiro foi preso no dia 28 de julho de 2015 por determinação do então juiz Sérgio Moro, paladino da justiça, o grande líder da Lava Jato. O despacho de Moro é uma obra de ficção jurídica, oportunismo político e crueldade humana. Dou um exemplo de crueldade. Moro fez questão de autorizar no texto o uso de algemas no almirante, um senhor quase octogenário, que era o mais importante engenheiro nuclear do Brasil. Ainda em julho de 2015, a Eletrobras, controladora da eletronuclear, pressionada pela Lava Jato, assinou seus primeiros contratos com a Hogan Lovells, consultora americana especializada em crises. Os valores começam em alguns milhões, mas logo atingirão em poucos anos o montante de quase 400 milhões de reais, segundo a apuração da revista Época, publicada em 26 de janeiro de 2018. E assim as empresas brasileiras gastando dinheiro com empresas norte-americanas, consultorias norte-americanas. Alguns meses depois, em setembro de 2015, a Lava Jato ganhou seu primeiro prêmio internacional, concedido pela Global Investigations Review, um site jornalístico especializado em investigação sobre corrupção, sobretudo aquelas conectadas ao famigerado Foreign Corrupt Act, uma lei americana que permite à justiça americana processar empresas estrangeiras. Com base nessa lei, empresas como a Odebrecht, Eletrobras e Petrobras iriam desembolsar bilhões de reais em multas a acionistas privados americanos ou ao governo daquele país.
Na cerimônia de premiação, 3 procuradores da Lava Jato estiveram presentes em Nova York. Premiação feita pelo Global Investigations Review, certo? 3 procuradores estiveram presentes em Nova York, representando uma equipe de 11 membros. Carlos Fernando dos Santos Lima, Deltan Martinazzo Dallagnol e Robertson Henrique Pozzobon. Enquanto os procuradores participavam do Regabof, em Nova York, a Eletrobras anunciou a paralisação das obras de Angra 3. Até hoje, em fevereiro de 22, elas não foram retomadas. Isso para vocês verem como é que as coisas são. A propósito, em outubro de 2015, a Petrobras divulgou um comunicado admitindo que tinha contratado empresas americanas de advocacia como a Gibson, Dunn Crutcher, LLP, para lidar com a crise provocada pela Lava Jato. Algum tempo depois, o Conjur publicaria uma reportagem informando que a Petrobras pagou 573 milhões de reais a escritórios americanos de advocacia. A Global Investigations Review, que deu o prêmio à Lava Jato, é um site patrocinado e controlado por grandes firmas de advocacia, entre elas a Hogan Lovells e a Gibson, Dunn Crutcher. Olha como é que as coisas são ligadas. Vamos saltar alguns anos. Em 27 de setembro de 2021, Wilson Ferreira Júnior, ex-presidente da Eletrobras e hoje à frente da Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, que pertencia à Petrobras e foi privatizado, declarou amargamente em entrevista ao jornal O Globo que, se Angra 3 estivesse aqui funcionando, estaríamos com certeza sem problema e com um custo bem menor. Naquela data, 27 de setembro do ano passado, o Brasil vivia a pior crise hídrica em 91 anos, o que apenas havia sido contornado pelo uso intensivo de nossas termoelétricas movidas a diesel, carvão e gás natural. Como todos sabem, termoelétricas movidas a diesel, carvão e gás natural são caras. A eletricidade produzida é cara. Ferreira lembrava que das 430 usinas termonucleares em operação no planeta, Angra 1 e 2 estavam entre as 10 mais eficientes. Em novembro de 2021, o jornal Valor Econômico publicou um estudo feito por 3 conceituadas organizações: o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, segundo o qual a crise hídrica daquele mesmo ano iria custar, numa estimativa conservadora, 144 bilhões de reais aos contribuintes brasileiros. Está aí mais uma conta para espetar nas costas da Lava Jato. Voltemos ao caso do Almirante. Após o seu caso ser distribuído para o Rio de Janeiro, ele seria condenado pelo juiz Marcelo Bretas, outro grande nome da Lava Jato, em sentença assinada no dia 3 de agosto de 2016, a 43 anos em regime fechado. Ainda naquele fatídico agosto, no dia 31, o Senado decidiu por 61 votos a 20 pelo afastamento definitivo da então presidente Dilma Rousseff. Tristes anos em que só ouvimos falar de prisão, destituição, paralisação. Os improdutivos, que não inventam nada, que não ganham eleições, que apenas se regozijam diante da tragédia alheia, haviam vencido. Na sentença que o condenou, página 44, Marcelo Bretas o juiz nos informa que após uma minuciosa devassa na vida bancária do almirante Otton Pinheiro, os investigadores concluíram que ele recebeu exatamente 3,4 milhões de propina. Propina é corrupção. Aqui no Brasil, propina é corrupção, né? Pagos pela empreiteira Andrade Gutierrez entre os anos de 2007 a 2015. A versão do almirante era de que se tratava de um acordo firmado entre ele e a empresa em 2004, um ano antes dele assumir a presidência da Eletronuclear, para a prestação de um serviço de consultoria sobre o futuro da energia nuclear no Brasil. Segundo o almirante, ele procurou mostrar à empresa que o modelo energético brasileiro estava obsoleto, pois desde os anos 80 o país mantinha o mesmo volume de água em seus reservatórios, ao passo que a demanda havia se multiplicado várias vezes. A solução que vinha sendo aplicada, de uso de termoelétricas movidas a diesel, carvão ou gás natural, acarretava um custo muito alto ao contribuinte e às indústrias nacionais,
além de extremamente poluente. Também tem isso, né? Esse tipo de produção de energia elétrica é muito poluente. Como o Brasil possui grandes reservas de urânio, a resposta mais inteligente aos riscos de desabastecimento seria ampliar o uso da energia nuclear como principal complemento às hidrelétricas. Quando faltasse chuva, ligava-se às termonucleares, e enquanto isso o Brasil poderia seguir investindo em energias ainda mais seguras e limpas, que é a nuclear. Ele mesmo, Otton, tinha uma ideia, o desenvolvimento de microhidrelétricas que poderiam ser instaladas em pequenas quedas d'água em todo o país. Um dos pontos realmente grotescos da acusação do Ministério Público contra o almirante, e que também consta na sentença de condenação de Bretas, o juiz, é o desprezo pelos conhecimentos de Otton Pinheiro enquanto engenheiro nuclear. Os procuradores declaram, e Bretas chancela, que a consultoria de Otton é superficial e inútil e que não vale os 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões e 400 mil pagos ao longo de 11 anos. Ora, se são 3 milhões e 400 mil divididos 11 anos, 12, são 132, dividido por 132, ele recebeu uma média de 26 mil reais por mês em 11 anos, segundo a defesa dele. E isso daria o valor dos 3 e 400 milhões, o que não é nada de outro mundo. Em 28 de janeiro de 2022, Sérgio Moro, agora ex-juiz e ex-ministro, declara que ganhou o equivalente a 3,5 milhões por 11 meses de trabalho para a empresa americana Alvarez e Marçal. Diante das acusações vindas de diversas partes, incluindo do Tribunal de Contas da União, de que esse valor poderia ser visto como uma espécie de propina, corrupção, Deltan Dallagnol, que também desistiu do serviço público, o procurador, o mesmo Dallagnol que outrora se mostrara tão duro com o almirante Otton, veio a público defender Sérgio Moro e dizer que a Lava Jato estaria sendo perseguida. Moro pode ganhar 3,5 milhões em 11 meses, sabe-se lá por que serviço. E o almirante Otton, o maior engenheiro nuclear da história brasileira, não pode oferir 3,4 milhões em 11 anos. Em 25 de setembro de 2017, a Reuters informa que, segundo publicado no Diário Oficial da União, a Eletronuclear assina seu primeiro contrato com a Alvarez e Marçal, no valor de 3,86 milhões, a mesma Alvarez e Marçal para a qual o Sérgio Moro foi trabalhar e ganhou 3,5 milhões de reais. Desde então tem sido difícil seguir o quanto a Alvarez recebeu da Eletronuclear, porque novos contratos e aditamentos se sucedem frequentemente. Encontrei notícia de aditamento de 503 mil assinado em 13 de nove de 19 e de um novo contrato de 25 de maio de 2020 de 1 milhão, sempre com Alvarez e Marçal. Além disso, as relações entre essas grandes firmas americanas de advocacia, especializadas em processos de corrupção de alcance internacional, e a comunidade de inteligência dos Estados Unidos são profundas. Nossa conhecida Hogan Lovells, por exemplo, que espetou recentemente uma conta de 400 milhões de reais na Eletrobras para ajudar a estatal a enfrentar os problemas que a Lava Jato gerou junto à justiça americana, tem entre seus quadros o advogado Timothy S. Bergerer, que foi o último diretor de equipe do Comitê de Inteligência do Congresso, órgão responsável por supervisionar todos os serviços de inteligência ligados ao governo americano. Bergerer foi também, durante 12 anos, o chefe de gabinete do deputado democrata Adam Schiff, presidente do mesmo comitê desde janeiro de 2019. No dia 2 de fevereiro de 2022, a primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Brasil formou maioria em favor de uma brutal redução na pena de Otton Pinheiro. Ao invés de 43 anos, o desembargador Antônio Ivan Atier, relator da apelação, sugeriu 4 anos e 10 meses. Ele foi seguido pelo desembargador Simone Schreiber. A turma tem apenas 3 nomes. O desembargador Flávio Lucas, o terceiro voto, pediu vistas. O julgamento deverá ser finalizado em menos de 30 dias. Procurado, o advogado Fernando Augusto Fernandes, responsável atual pela defesa do almirante, explicou que não pode se manifestar antes do resultado final, mas apuramos, junto a outras fontes, que é certo que a defesa deverá pedir anulação do processo junto ao Supremo Tribunal de Justiça. O argumento principal da defesa é que as acusações contra o almirante são exclusivamente baseadas em delações de empresários intimidados pelos procuradores da Lava Jato. Além disso, numa outra reviravolta, o próprio juiz que condenou Otton, o juiz Bretas, também foi citado por um delator, o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, que revelou diálogos que manteve com Bretas.
Num dos diálogos, Bretas dá a entender que a severidade na condenação do almirante Otton, 43 anos de regime fechado, teria a função de assustar outros réus para fazê-los pagar propina ao juiz em troca de alívio na sentença. Gente, isso é o que vem acontecendo com o Brasil. Um grande cientista brasileiro é colocado na prisão por lawfare, né? Um esquema de lawfare. Esse é o esquema que está acontecendo no Brasil. Fiquem vocês sabendo. Vou parar por aqui, o vídeo está longo. Um abraço. Faço um outro vídeo comentando. Um abraço.